Essa casa não aumentou de tamanho após a reforma, mas com certeza o valor agregado dela sim. Logo aqui na entrada, a primeira intervenção já foi a calçada. Existem algumas regras para você fazer calçada, né? Principalmente aqui em São Paulo, onde você tem que ter um piso que ele seja permeável, então você tem que ter esses caminhos de grama e também não seja tão liso. E a gente fez aqui a brincadeira que foi a composição desse piso de porcelanato com pedra, junto com o granito preto escovado, para delimitar a área da entrada principal, né, e deixando ao lado os dois portões de acesso aos carros. A entrada dessa casa, ela não tinha muita delimitação, então parecia que você já estava entrando pela garagem. E qual foi a ideia aqui do escritório? Manter então essa entrada com um piso de granito preto escovado, onde você delimita uma passagem, né? Criamos esse biombo seguindo a linha do pergolado para deixar a garagem um pouco mais, né, separada, mas não ao mesmo tempo fechada. Então assim você convida também quem vem de fora, visitantes, né, a ter uma entrada também digna da casa. Mais um pedido também da cliente foi que a garagem tivesse uma proteção, uma cobertura. Então nós desenhamos esse pergolado, ele é todo de alumínio preto e ele tem ripas de madeira para o sol não incidir com tanta força, né? Ele acaba ajudando a dar um sombreado. E a gente fez essa continuidade também na lateral da casa, porque quando a cliente chegava com o carro, ela pegava esse trecho, né, de chuva e não era interessante também. Então a gente conseguiu, sem mexer muito na fachada da casa, mas criar um elemento que valorizasse a arquitetura. Quando a gente fala em fachada, principalmente de casas de rua como essa, que você tem um portão, a garagem, a gente tem que pensar também no visual que vai ter externo, mas também não esquecer de trabalhar a fachada da casa em si, né? Não somente o muro. Então aqui, para a casa ganhar também um pouquinho mais de peso, um pouquinho de arquitetura, a gente colocou uma pedra natural na parte da fachada que seria visível também da rua, né, para você ter um pouco dessa biofilia e conectada junto com a cor preta, que eu acho que deu um toque mais moderno também para a casa, sem mexer na estrutura da casa, mas trocando os acabamentos, ela já ficou uma casa muito mais sofisticada. Bom, seguindo esse conceito da fachada, a gente também aplicou material de pedra em alguns pontos estratégicos. Aqui na entrada social, né, esse travertino bruto, ele é uma pedra natural, mas ele vem já paginado assim, então é fácil de instalar, né? A cliente estava morando já, e aplicamos em alguns muros estratégicos também, ali do fundo da piscina. Você vê como que esse bege, ele quebrou o cinza da casa, que antes não tinha nenhum elemento, né? E agora ela fica muito mais interessante. Bom, aqui é o fundo da casa, onde tem o anexo do gourmet, né? Ele já estava aqui quando a gente chegou com essas intervenções de pedra. Você vê que a gente entra com a pedra também aqui nessa parte. Eu acho que isso, a fachada tem que estar conectada também com interiores. O escritório fez também o retrofit da parte de sala, interiores que tinha. Então é muito importante a arquitetura também conversar com essa parte, né, da casa, senão você fica com uma fachada que não combina com a parte de interiores, e eu acho que isso é o interessante do escritório. A gente sempre pega um projeto por completo e consegue resolver, né, ou atender as soluções em conjunto. Esse projeto tem uma história muito interessante. Eu tinha feito o projeto original dessa casa há uns 10 anos atrás, 7 anos, eu não vou recordar agora. Era um outro cliente do escritório, onde a gente pegou essa casa do zero. Então a gente fez a intervenção, o cliente mudou, era engenheiro, ele fez a reforma, a gente acabou não acompanhando o processo. E depois, a cliente atual, ela viu que a gente tinha feito o projeto, nos procurou para fazer esse retrofit, né, e deixar a cara dela, né, a casa com uma adaptação que atendesse a família. É muito interessante, eu tenho contato com os dois clientes ainda até hoje. Eu acho que quando você tem um bom trabalho, isso também reflete, né, nessa continuidade aí de um projeto que já era seu, mudou o dono e a gente continua ainda atualizando ele, porque a arquitetura é isso também, né, a gente pode ter atualizações, eu acho que faz parte, mas de uma forma bem, né, pensada. Bom, se você quer valorizar o seu imóvel, tem que ter um projeto que pense de uma forma adequada, que você tenha soluções com inteligência, para daí você ter um resultado final interessante. Se você está precisando de um serviço desse, entre em contato aqui com a gente no escritório, tá? E não deixa de dar o seu like e curtir se você está gostando desse conteúdo também.